pessoal, tem muitas pessoas que estão perguntando como a gente pode entender essa fórmula do Lacan, o psicanalista se autoriza dele mesmo. Bom, então hoje a gente vai tentar entender um pouco essa proposta dele. Na verdade, é uma proposta que ele vai fazer várias vezes na obra dele. Não muitas vezes, mas ele vai fazer essa proposta várias vezes. E cada vez de uma maneira um pouco diferente, dentro de um contexto cada vez um pouco diferente. Seria interessante fazer a história dessa proposta dele. A gente não vai fazer isso hoje, mas só para dar algumas indicações cronológicas. Ele vai ter essa proposta em 64, ele vai ter também essa fórmula em 67, e depois em 74, e também em 79. Então, como a gente pode entender essa proposta dele? Essa proposta, eu acho, já é uma proposta para pensar o que é um analista. E, na verdade, para Lacan, a gente não pode dizer eu sou psicanalista, como uma outra pessoa poderia dizer eu sou médico, eu sou mecânico, eu sou enfermeira, cabeleireiro. A gente não pode dizer isso, porque, na verdade, eu sou psicanalista quando tem um ser analista que pode acontecer. E um ser analista vai acontecer no aqui e o agora do ato analítico. Então, eu não sou analista, mas, para falar de uma maneira mais rigorosa, eu sou um sujeito que vai propor um espaço onde um ser analista pode acontecer. É uma fórmula importante porque quando Lacan fala disso, que o analista vai se autorizar dele mesmo, ele não está falando que o analista vai se autorizar dele mesmo para clinicar, para receber no consultório dele. Não é isso. Ele está falando que um sujeito que está fazendo essa proposta de manter vivo um espaço onde um ser analista pode acontecer, um sujeito vai se autorizar dele mesmo. Se autorizar dele mesmo de colocar um ato analítico. Isso já é uma primeira pontuação que me parece importante. Depois, como a gente pode entender isso? Na verdade, Lacan vai dizer isso com força, que se tornar analista é o resultado, uma dedução lógica, ele vai dizer isso, uma dedução lógica de um percurso analítico, de um tratamento específico. Quais são os eventos lógicos que vão acontecer, que vão permitir um sujeito, então, de se autorizar, de ser o autor de um ato analítico? Isso é importante. Etimologicamente, se autorizar, autorização e autor, escrever um livro, assignar, a etimologia tem a ver com essas palavras. Então, quais são os elementos lógicos em jogo? Na verdade, ao longo do tempo da obra de Lacan, ele vai desenhar 4 elementos fundamentais para se autorizar. Primeiro elemento é uma fórmula dele, que ele vai usar uma vez, rapidinho, mas que é importante, a travessia do fantasma. O que isso significa? A travessia do fantasma é uma noção específica. Já o que é o fantasma? Quando Lacan fala disso, a travessia do fantasma, ele fala do fantasma fundamental. Não as fantasias que vão ajudar a gente para dormir ou para acordar. Não, ele fala do fantasma fundamental. Fantasma fundamental que, na verdade, é uma frase. Uma frase, sujeito, verbo, objeto.
o matema do fantasma é isso, sujeito, verbo, objeto. O objeto fundamental é uma frase de verdade. Uma grande maioria das situações clínicas, não sempre, mas frequentemente, esse fantasma fundamental pode se reduzir no lugar de uma frase. Então, essa frase, na clínica, a gente pode dizer que é uma redução desse fantasma. É a dimensão assecada, é o osso. Algumas vezes a gente vai ficar perto desse osso durante sessões, anos, algumas vezes, anos. Essa carne que tem a ver com o fantasma, mas o fantasma que está em jogo é isso, uma frase. Então, a travessia do fantasma é isso, é conseguir nomear essa frase. Nomear essa frase é uma dedução lógica. Uma dedução lógica de todo um percurso algumas vezes muito longo, porque na verdade isso tem a ver com uma descoberta. Descobrir esse osso, descobrir essa dimensão fundamental do ser, que é esse fantasma fundamental. É uma descoberta, mas também isso é uma construção. Isso é uma construção do próprio percurso analítico. Isso pode parecer paradoxal, mas de um lado é uma descoberta, a gente vai descobrir, e do outro lado, na outra mão, é uma construção. Então a travessia do fantasma já é isso, conseguir localizar, nomear, formular, descobrir e construir essa frase do fantasma fundamental. Travessia do fantasma, então, primeiro ponto, para se autorizar, um ponto necessário, mas não suficiente. Segundo ponto, isso tem a ver com o momento da obra de Lacan, a partir dos anos 70, ele vai modificar a noção dele do gozo, e no seminário 19, 20, ele vai complexificar essa noção do gozo, até dizer que não tem só um gozo, mas que tem um gozo outro. Depois, um pouco mais tarde, ele vai dizer também que tem uma terceira modalidade de gozar. Então, segundo ponto é para se autorizar, se tornar analista, se autorizar a assumir o ato analítico. Segundo ponto é isso, é conseguir localizar a partir de que tipo de modalidade do gozo o analista está agindo. A gente fala frequentemente, isso é um ponto fundamental, do desejo do analista. Mas, na verdade, esse desejo do analista, como todos os outros desejos, vai se movimentar, vai se deslocar a partir de uma estrada. A estrada do gozo. Então, um ponto essencial para conseguir se tornar, se autorizar, é isso, conseguir localizar de uma maneira clara sobre que tipo de estrada, ou seja, a partir de que tipo de modalidade de gozo, esse ato vai se inscrever. Pequena parêntese. De uma maneira técnica, eu não vou entrar nas detalhes disso agora, mas quando a gente conseguiu nomear, localizar, formular essa frase do fantasma, é mais fácil depois para conseguir se localizar nessas modalidades do gozo. Vou fechar a parêntese. Então, terceiro ponto para se autorizar de ser analista. O terceiro ponto é conseguir ver, conseguir ler como esse ser analista vai se inscrever dentro do nó. A gente fala do nó, na verdade, mais matematicamente falando, um entrelaço. Esse entrelaço entre o real, o simbólico e o imaginário. Entrelaço que pode ser borromeano, que pode ter a característica borromeana, mas não necessariamente. Então, terceiro ponto, conseguir entender e ler como
esse ser analista vai se inscrever, está se inscrevendo dentro do conjunto RSI do sujeito do analista. Aqui também vou fazer uma pequena parêntese, os dois primeiros pontos podem ajudar para entender melhor essa noção e conseguir ler esse ser analista dentro do novo. E quarto ponto, quarto elemento fundamental para se autorizar, Lacan vai sublinhar isso com força, é conseguir pensar rigorosamente como esse ser analista vai se inscrever dentro da comunidade. A partir do nosso próprio estilo, a partir dos nossos sintomas, a partir do resultado lógico de todo esse percurso, como esse ser analista, a partir da minha especificidade, do meu estilo, a partir do meu movimento, como eu vou inscrever esse ser analista dentro da comunidade. A comunidade psicanalítica, mas não só. Algumas vezes tem pessoas que vão pensar que de ter uma inscrição numa escola é suficiente para pensar essa inscrição. E eu não acho. É uma coisa que a gente precisa pensar sem parar. O que eu estou fazendo com essa questão da comunidade psicanalítica? Eu não sou psicanalítica. Qual vai ser a minha maneira singular, esse ano, por exemplo, de inscrever esse ser analista dentro da comunidade? Então, esses 4 pontos são pontos que a gente precisa trabalhar sem parar, e uma coisa que a gente pode trabalhar, claro, dentro da nossa própria análise, num trabalho de supervisão, de controle individual, mas que é necessário para se autorizar. Se autorizar para quê? Para colocar o ato analítico, ou mais precisamente, se autorizar de ocupar um espaço vivo onde o ato analítico pode se colocar. Muito obrigado e até breve.